Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Versão sem censura. Capítulo 9. Por anos, Dorian Gray não conseguiu se libertar da memória daquele livro. Ou talvez seria mais preciso dizer que ele nunca buscou se libertar dela. Ele adquiriu de Paris nada menos do que 5 cópias, em papel grande da primeira edição, e os encadernou em cores diferentes, de modo que eles pudessem se adequar a seus vários temperamentos e às vaidades de uma natureza sobre a qual ele parecia, por vezes, ter perdido quase inteiramente o controle. Raoul, o maravilhoso jovem parisiense, no qual o temperamento romântico e o temperamento científico estavam tão estranhamente misturados, se tornou para ele uma espécie de tipo prefigurativa de si mesmo. E, de fato, o livro inteiro o pareceu conter a história de sua própria vida, escrita antes dele a ter vivido. Em certo ponto, ele foi mais feliz do que o herói fantástico de Catulle Sarrazin. Ele nunca soube, nunca de fato teve qualquer motivo para saber, aquele medo de certo modo grotesco de espelhos e superfícies de metal polidas e água parada, que assolaram Raoul tão cedo em sua vida e que foram ocasionados pela súbita decadência de uma beleza que, uma vez, aparentemente, foi tão extraordinária. Era quase com uma alegria cruel, e talvez em quase toda alegria, como certamente em todo prazer, a crueldade tivesse seu lugar, que ele costumava ler a parte final do livro, com seu verdadeiramente trágico, se não muito enfatizado, relato da tristeza e desespero de alguém que havia perdido o que em outros e no mundo ele mais havia valorizado. Ele, de qualquer modo, não tinha motivo para temer isso. A beleza de menino que havia fascinado tanto Basil Hallward e muitos outros além dele parecia nunca o deixar. Mesmo aqueles que ouviram as coisas mais terríveis sobre ele. E de tempos em tempos rumores estranhos sobre seu modo de vida se espalhavam por Londres e se tornavam a conversa dos clubes. Não conseguiam acreditar em qualquer coisa que o desonrasse quando o viam. Ele tinha sempre a aparência de alguém que se mantinha imaculado pelo mundo. Homens que falavam grosseiramente se calavam quando Dorian Gray entrava na sala. Havia algo na pureza de sua face que o censurava. Sua mera presença parecia lembrar a eles a inocência que eles haviam perdido. Eles se perguntavam como alguém tão charmoso e gracioso quanto ele poderia ter escapado da mancha de um tempo que era ao mesmo tempo sórdido e sensual. Ele mesmo, ao voltar para casa de uma dessas misteriosas e prolongadas ausências que davam brecha para conjecturas tão estranhas quanto a quem eram seus amigos ou quanto a quem pensava que era, iria ao andar de cima para a sala trancada, abrindo a porta com a chave que nunca o deixava, e ficava, com um espelho em frente ao retrato que Basil Hallward havia pintado dele, olhando, ora para a face maligna que envelhecia no retrato, ora para a face sorridente e jovem que ria de volta para ele do espelho polido. O próprio contraste afiado parecia estimular seu sentimento de prazer. Ele estava mais e mais apaixonado por sua própria beleza, mais e mais interessado na corrupção de sua própria alma. Ele examinava com cuidado preciso, e frequentemente com um deleite monstruoso e terrível, as linhas terríveis que murchavam a testa enrugada ou que rastejavam ao redor da boca pesada e sensual, se perguntando às vezes quais eram mais horríveis, os sinais do pecado ou os sinais da idade. Ele colocava suas mãos brancas ao lado das mãos ásperas e inchadas do retrato e sorria. Ele zombava do corpo disforme e dos órgãos que falhavam. Haviam momentos de fato, à noite, quando deitado sem sono em sua própria câmara de cheiro delicado ou na sala sórdida da pequena e mal falada taberna perto das docas, que sob um nome falso e disfarçado ele tinha o hábito de frequentar, que ele pensava na ruína que ele havia trazido para sua alma, com uma piedade que era mais pungente porque era puramente egoísta. Mas momentos como esse eram raros.
Aquela curiosidade sobre a vida que, há muitos anos, Lord Henry havia tentado despertar nele, quando eles estavam sentados juntos no jardim do amigo deles, pareceu aumentar com gratificação. Quanto mais ele sabia, mais ele desejava saber. Ele sentia um apetite louco que ficava mais voraz quando era satisfeito. E ainda assim, ele não era verdadeiramente irresponsável, de qualquer forma em suas relações com a sociedade. 1 ou 2 vezes por mês, durante o inverno, e em toda tarde de quarta-feira, enquanto a estação durava, ele abria para o mundo sua casa linda e tinha os músicos mais celebrados da época para encantar seus convidados com as maravilhas de sua arte. Seus pequenos jantares, nos quais Lord Henry sempre o ajudou, eram notados, tanto pela cuidadosa seleção e posicionamento dos convidados, quanto pelo gosto divino mostrado na decoração da mesa, com seus arranjos sinfônicos de flores exóticas e panos bordados e antigos talheres de prata e ouro. De fato, haviam muitos, especialmente entre os homens muito jovens, que viam, ou pensavam que viam, em Dorian Gray, a verdadeira realização de um tipo sobre o qual eles frequentemente sonharam nos dias em Eton ou em Oxford, um tipo que parecia combinar algo da verdadeira cultura do erudito com toda a graça e distinção e modos perfeitos de um cidadão do mundo. Para eles, ele parecia pertencer àqueles a quem Dante descreve como tendo buscado se tornar perfeitos através da adoração da beleza. Como Gautier, ele era alguém para quem o mundo visível existia. E, certamente, para ele a própria vida era a primeira, a maior das artes, e para ele todas as outras artes pareciam ser preparações. A moda, através do qual o que é verdadeiramente fantástico se torna universal por um momento, e o dandismo, que em sua própria maneira, numa tentativa de afirmar a absoluta modernidade da beleza, tinham, é claro, seu fascínio por ele. Seu modo de se vestir e os estilos particulares que ele adotava de tempos em tempos tinham sua influência marcada nos jovens dos bailes de Mayfair e das janelas do Clube Pall Mall, que o copiavam em tudo o que fazia e tentavam reproduzir o charme acidental de sua graciosa, que para ele era apenas meio séria, peraltice. Pois, enquanto ele estava preparado demais para aceitar a posição que foi quase imediatamente oferecida para ele quando ficou de idade, e descoberto, de fato, um prazer sutil na ideia de que ele podia realmente se tornar, para Londres dos seus próprios dias, o que para Roma de Nero, o autor de Satyricon, certa vez foi, e ainda assim em seu coração, ele desejou ser algo mais do que um simples arbiter elegantiarum, mais que ser consultado sobre vestir uma joia, ou sobre o nó de uma gravata, ou a conduta de uma bengala. Ele buscava elaborar algum novo esquema de vida, que teria sua filosofia bem pensada e seus princípios ordenados e encontrar na espiritualização dos sentidos sua maior realização. A adoração dos sentidos era frequentemente, e com muita justiça, condenada, os homens sentindo um medo natural das paixões e sensações que pareciam ser mais fortes que eles, e que nós sabemos que dividimos com as formas de existência menos organizadas. Mas pareceu para Dorian Gray que a verdadeira natureza dos sentidos nunca havia sido compreendida, e que eles permaneceram selvagens e animalescos meramente porque o mundo buscou colocá-los em submissão ou matá-los com a dor, em vez de tentar transformá-los em elementos de uma nova espiritualidade, da qual um fino instinto por beleza deveria ser a característica dominante. Quando ele olhava para o homem, se movendo através da história, ele era assombrado por um sentimento de pena. Tanto havia sido cedido, e por quão pouco. Haviam loucas rejeições intencionais, formas monstruosas de autotortura e autonegação, cuja origem era o medo, e cujo resultado era uma degradação infinitamente mais terrível do que aquela degradação imaginada da qual, em sua ignorância, eles buscavam escapar. A natureza, em sua maravilhosa ironia, expulsando os anacoretas para pastar com os animais selvagens do deserto e dando ao eremita as bestas do campo como companheiras. Sim, haveria de ter, como Lord Henry havia profetizado, um novo hedonismo que recriaria a vida e que a salvaria daquele puritanismo severo, desagradável que está tendo em nosso próprio dia seu curioso renascimento. Haveria de servir ao intelecto, certamente, e ainda assim,
nunca deveria aceitar qualquer teoria ou sistema que envolvesse o sacrifício de qualquer modo de experiência apaixonada. Seu objetivo, de fato, era ser a própria experiência, e não os frutos da experiência, doces ou amargos que sejam. Do ascetismo que mata os sentidos, como da devassidão vulgar que os embrutece, não deveria saber de nada, mas deveria ensinar o homem a se concentrar naqueles momentos de uma vida que é ela própria apenas um momento. Há poucos de nós que não acordaram, por vezes, antes do amanhecer, ou depois de uma daquelas noites sem sonho que nos deixa quase apaixonados pela morte, ou de uma daquelas noites de horror e alegria disforme, quando pelas câmaras do cérebro passeiam fantasmas mais terríveis do que a própria realidade e o instinto com aquela vida intensa que espreita em tudo o que é grotesco e que empresta à arte gótica sua vitalidade duradoura, essa arte sendo, pode-se imaginar, especialmente a arte daquelas cujas mentes foram perturbadas pela doença do devaneio. Gradualmente, dedos brancos passavam pelas cortinas e elas pareciam tremer. Sombras negras fantásticas rastejavam para os cantos da sala e ali se agachavam. Lá fora havia o som de pássaros nas árvores, ou o som de homens indo ao trabalho, ou o suspiro e soluço do vento descendo dos morros e vagando ao redor da casa silenciosa como se temesse despertar quem dorme. Véu após véu de neblina escura e fina era erguido, e gradualmente as formas e cores das coisas eram devolvidas a elas. E assistimos o amanhecer, refazendo o mundo em seu padrão antigo. Os espelhos voltam à vida de mímicos. As velas sem chamas permanecem onde as havíamos deixado, e ao lado delas repousava o livro meio lido que estávamos estudando, ou a flor de arame que havíamos usado no baile, ou a carta que temíamos ler, ou que líamos com muita frequência. Nada nos parecia mudado. Das sombras irreais da noite voltava a vida real que conhecíamos. Temos de resumi-la onde a havíamos deixado, e então éramos assaltados por um sentimento terrível da necessidade de continuar energicamente no mesmo círculo cansativo de hábitos estereotipados, ou um desejo selvagem, talvez, de que nossas pálpebras se abrissem um dia para um mundo que havia sido refeito para nosso prazer na escuridão, um mundo no qual as coisas tivessem novas formas e cores e mudado, ou tendo outros segredos, um mundo no qual o passado teria pouco ou nenhum lugar, ou que sobrevivesse de qualquer forma, em nenhuma forma de obrigação ou arrependimento, a memória de que até a alegria tinha suas amarguras, e as memórias do prazer, suas dores. Era a criação de mundos como esse que parecia a Dorian Gray ser o verdadeiro objetivo, ou um dos verdadeiros objetivos, da vida, e em sua busca por sensações que seriam ao mesmo tempo novas e deliciosas, que possuíssem aquele elemento de estranheza que é tão essencial ao romance, ele com frequência adotava certos modos de pensar que eram estranhos à sua natureza, abandonava suas sutis influências e então, tendo capturado suas cores e satisfeito sua curiosidade intelectual, abandonava-as, com aquela curiosa indiferença que não era incompatível com um verdadeiro ardor de temperamento, e que, de fato, de acordo com certos psicólogos modernos, era com frequência uma condição dele. Houve boatos, certa vez, de que ele estava prestes a se juntar à comunhão católica romana. E, certamente, o ritual romano sempre foi muito atraente para ele. O sacrifício diário, mais terrível de fato do que todos os sacrifícios do mundo antigo, mexia com ele tanto por sua soberba rejeição da evidência dos sentidos, quanto pela primitiva simplicidade de seus elementos, e o pathos eterno da tragédia humana que buscava simbolizar. Ele amava se ajoelhar no frio pavimento de marfim e com o padre, em sua rígida manta florida, lentamente com as mãos brancas se movendo junto com o véu do tabernáculo e erguendo ao alto o ostensório incrustado em forma de lanterna com aquela bolacha pálida que às vezes fingíamos pensar que era, de fato, o panis celestis, o pão dos anjos, ou vestido com as roupas da paixão de Cristo, quebrando a hóstia no cálice e golpeando o seu peito por seus pecados. Os incensários fumegantes que os graves garotos, em seus laços escarlates, jogados ao ar como grandes flores, tinham sua sutil fascinação para ele. Quando ele saía, ele costumava olhar maravilhado aos confessionais pretos,
e queria sentar na fraca sombra de um deles e ouvir os homens e mulheres sussurrando através da grade manchada a verdadeira história de suas vidas. Mas ele nunca caiu no erro de perder seu desenvolvimento intelectual por qualquer aceitação formal num credo ou sistema, ou de confundir uma taberna que é adequada apenas para uma noite com uma casa na qual se vive, ou com algumas poucas horas de uma noite sem estrelas. O misticismo, com seu poder maravilhoso de fazer as coisas comuns nos parecerem estranhas, e o sutil antinomianismo, que a parecia acompanhar, mexeu com ele por uma temporada. E por uma temporada ele se inclinou às doutrinas materialistas do movimento darwinista na Alemanha e encontrou um curioso prazer em traçar os pensamentos e paixões dos homens a alguma célula no cérebro ou algum nervo escarlate do corpo, deliciando-se na concepção da absoluta dependência do espírito em certas condições físicas, mórbidas ou saudáveis, normais ou doentes. E ainda assim, como foi dito sobre ele antes, nenhuma teoria de vida o parecia ser de qualquer importância quando comparada à própria vida. Ele se sentia agudamente consciente do quão estéril era toda especulação intelectual quando separada da ação e do experimento. Ele sabia que os sentidos, não menos que a alma, tinham seus mistérios para revelar. E então ele ora estudava perfumes e os segredos de sua manufatura, destilando óleos de aroma pesado e queimando gomas odorosas do Oriente. Ele viu que não havia nenhum humor da mente que não tinha sua contraparte na vida sensual, e buscou descobrir suas verdadeiras relações, se perguntando o que havia no incenso que nos deixava místicos, e no âmbar cinzento que mexia com nossas paixões, e nas violetas que despertavam memórias de romances mortos, e no almíscar que perturbava o cérebro, e na champaca que manchava a imaginação. E buscando elaborar uma verdadeira psicologia dos perfumes e estimar as muitas influências das raízes com cheiros doces, e das flores cheias de pólen, e dos bálsamos aromáticos, e de madeiras escuras e sombrias, do nardo que adoecia, da alvênia que enlouquecia os homens, e dos aloés que diziam que espantavam a melancolia da alma. Noutro momento, ele se devotou inteiramente à música, e numa longa sala gradeada, com um teto vermelho e dourado e paredes de laca verde-oliva, ele costumava dar curiosos concertos nos quais ciganos loucos arrancavam músicas selvagens de pequenas cítaras, ou tunisianos graves com chales amarelos dedilhavam de alaúdes monstruosos, enquanto negros sorridentes batiam monotonamente em tambores de cobre, ou índios de turbante, se agachando em tapetes escarlates, sopravam por longas flautas de junco ou latão, e encantavam, ou fingiam encantar, grandes serpentes encapuzadas e horríveis víboras chifrudas. Os ásperos intervalos e as discórdias estridentes da música barbárica mexiam com ele nos momentos em que a graça de Schubert ou as belas tristezas de Chopin e as poderosas harmonias do próprio Beethoven não capturavam a atenção de seus ouvidos. Ele juntou, de todas as partes do mundo, os mais estranhos instrumentos que ele pôde achar, ou nas tumbas de nações mortas ou entre as poucas tribos selvagens que sobreviveram ao contato com a civilização ocidental, e amava tocar e experimentar com eles. Ele tinha o misterioso jurupari, dos índios do Rio Negro, que as mulheres não podiam tocar, e que mesmo os jovens não podiam ver até que se sujeitassem a jejum e açoite. E os jarros terrenos dos peruanos, que tinham os gritos estridentes dos pássaros e flautas de ossos humanos, como as que Alfonso de Ovalle ouviu no Chile, e as pedras verdes sonoras que são encontradas perto de Cusco e que produzem uma nota de doçura singular. Ele tinha cabaças pintadas cheias de seixos que serviam de chocalho quando balançadas. O longo clarim dos mexicanos, no qual o artista não sopra, mas através do qual ele inala o ar. O áspero turé das tribos da Amazônia, tocada por sentinelas que sentam o dia todo em árvores e que pode ser ouvido, segundo dizem, a uma distância de 3 ligas. O teponastle, que tem 2 línguas vibrantes de madeira e onde se bate com gravetos besuntados com uma goma elástica obtida do leitoso suco das plantas. Os sinos iotl dos astecas, que são pendurados juntos como uvas, e um grande tambor cilíndrico, coberto com as peles de grandes serpentes, como o que Bernal Dias viu quando foi em Cortes, no templo mexicano,
e de cujo som lúgubre ele nos deixou uma descrição tão vívida. O caráter fantástico destes instrumentos o fascinava, e ele sentia um curioso deleite em pensar que a arte, como a natureza, tinha seus monstros, coisas de um formato bestial e com vozes terríveis. E ainda assim, depois de algum tempo ele se cansou deles, e se sentava em sua cabine na ópera, ou sozinho, ou com Lord Henry, escutando com prazer encantado o Tannhäuser, e vendo naquela grande obra de arte a tragédia de sua própria alma. Oi, tudo bem? Desculpe interromper a sua leitura, mas é rapidinho, eu prometo. É que eu estou precisando muito da sua ajuda. Se está gostando desse trabalho, então me ajuda com uma dessas ações, deixando a sua curtida na plataforma em que você estiver me ouvindo, se inscrevendo no canal do LiterataCast, deixando seu comentário, compartilhando o episódio com seus amigos que também gostam de literatura. No YouTube, você pode até me ajudar financeiramente no botão Valeu Demais. Ainda estou pensando numa forma de oferecer benefícios em um programa de assinaturas e estou aberta a sugestões. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato@literatacast.com.br. Muito obrigado por prestigiar meu trabalho. É muito bom ter você por aqui dividindo comigo estes momentos de leitura. Pela sua atenção, meu muito obrigada e conto com você. Noutra ocasião, ele começou a estudar joias e apareceu no baile à fantasia como Anne de Joyeuse, almirante francês, num vestido coberto com 560 pérolas. Ele, com frequência, gastaria um dia inteiro organizando e reorganizando em seus estojos as muitas pedras que ele havia coletado, como o crisoberilo verde-oliva, que ficava vermelho sob a luz da lâmpada, o simófano, com sua linha de prata que parecia um arame, o peridoto cor de pistache, topazes cor-de-rosa e amarelos como vinho, granadas orientais de escarlate flamejante com estrelas trêmulas de 4 raios, pedras de canela vermelhas, como a chama, espinélios laranjas e violetas, e ametistas com suas camadas alternadas de rubi e safira. Ele amava o dourado vermelho na pedra do sol, e a brancura perolada da pedra da lua, e o arco-íris quebrado da opala leitosa. Ele comprou de Amsterdã 3 esmeraldas de tamanho extraordinário e riqueza de cores, e tinha uma turquesa de la Vieille Roche, que era a inveja de todos os connoisseurs. Ele descobriu histórias maravilhosas, também sobre joias. Na Clericalis Disciplina, de Alfonso, era mencionada uma serpente com olhos de jacinto verdadeiro, e na história romântica de Alexandre era dito que ele havia encontrado cobras no Vale do Jordão, com verdadeiras esmeraldas crescendo em suas costas. Havia uma joia no cérebro do dragão, Filostratos nos contou, e pela exibição de letras douradas e um robe escarlate, o monstro podia ser arremessado a um sono mágico e abatido. De acordo com o grande alquimista Pierre de Bonifácio, o diamante deixava um homem invisível, e a ágata da Índia o deixava eloquente. A cornalina acalmava, e o jacinto provocava o sono, e a ametista curava os efeitos do vinho. A granada expulsava demônios, e o hidropicus tirava a cor da lua. A selenita aumentava e diminuía com a lua, e o meloceus, que descobria ladrões, podia ser afetado somente pelo sangue de crianças. Leonardo dos Camilos viu uma pedra branca retirada do cérebro de um sapo morto, que era um certo antídoto contra o veneno. O bezoar, que era encontrado no coração da coça árabe, era um amuleto que podia curar a praga. Nos ninhos dos pássaros árabes encontrava-se a aspila, que, de acordo com Demócrito, protegia quem a usava dos perigos do fogo. O rei de Ceilã cavalgou por sua cidade com um grande rubi em sua mão, como cerimônia de coroação. Os portões do palácio de João Batista eram feitos de sárdios, decorados com o chifre da cobra chifruda, para que nenhum homem entrasse lá com veneno. Sobre o frontão estavam 2 maçãs douradas, onde haviam 2 granadas orientais, para que o ouro pudesse brilhar durante o dia e as granadas orientais durante a noite. No estranho romance de Lodge, A Marguerite of America,
foi dito que, na câmara de Marguerite, eram vistas todas as damas castas do mundo encaixadas em prata, olhando por espelhos belos de crisólitas, granadas orientais, safiras e esmeraldas verdes. Marco Polo havia observado os habitantes de Zipangu colocarem uma pérola cor-de-rosa na boca dos mortos. Um monstro do mar estava apaixonado pela pérola que um mergulhador havia levado ao rei Perozes, e assassinou o ladrão e chorou por 7 luas a sua perca. Quando os hunos atraíram o rei para o grande poço, ele arremessou a pérola. Procópio conta a história, e ela nunca foi encontrada novamente, apesar do imperador Anastácios ter oferecido 500 pedaços de ouro por isso. O rei de Malabar havia mostrado a uma veneziana um rosário de 104 pérolas, uma para cada deus que ele havia adorado. Era uma pérola que Júlio César havia dado a Servilha, quando ele a amou. Seu filho havia sido Brutus. O jovem sacerdote do sol, que quando garoto havia sido morto por seus pecados, costumava caminhar em sapatos incrustados de pó de ouro e prata. Quando o duque de Valentinois, filho de Alexandre VI, visitou Luís XII, da França, seu cavalo estava carregado com folhas de ouro, de acordo com Brantôme, e seu boné tinha 2 filas de rubis que brilhavam incrivelmente. Charles da Inglaterra havia cavalgado em estribos em que estavam pendurados 321 diamantes. Ricardo II tinha um casaco, estimado em 30.000 marcos, que estava coberto com rubis. Hall descreveu Henry VIII, quando estava indo à torre antes da sua coroação, como vestindo um casaco de ouro bordado com diamantes e outras pedras preciosas, e um grande colar em seu pescoço com mais pedras preciosas. Os favoritos de James I usavam brincos de esmeraldas. Edward II deu a Piers Gaveston uma armadura de ouro vermelho estudada com jacintos, e um colar de rosas douradas com pedras de turquesa e um solidéu cheio de pérolas. Henry II vestia luvas incrustadas que iam até o cotovelo, e tinha luvas de falcoaria com 12 rubis e 32 grandes pérolas. O chapéu ducal de Charles da Borgonha, o último de sua raça, estava estudado com safiras, e nele estavam penduradas pérolas em formato de pera. Quão extraordinária a vida havia sido! Quão maravilhosa em sua pompa e decoração! Mesmo ler a luxúria dos mortos era maravilhoso. E então ele voltou sua atenção para bordados e para tapeçarias que serviam de afrescos nas salas das nações ao norte da Europa. Quando ele investigou o assunto, e ele sempre tinha uma capacidade extraordinária de se tornar absolutamente absorvido no que ele estava estudando, ele quase ficou entristecido pela reflexão da ruína que o tempo levava a coisas lindas e maravilhosas. Ele, de qualquer forma, havia escapado disso. Verão após verão, os junquilhos amarelos floresciam e morriam muitas vezes, e noites de horror repetiam a história de sua vergonha, mas ele estava o mesmo. Nenhum inverno estragava seu rosto ou manchava seu florescer. Quão diferente era com as coisas materiais! Para onde elas foram? Onde estava o grande robe cor de açafrão, nos quais os deuses lutaram contra os gigantes e que fora feito para Atena? Onde estava o grande velário que Nero havia posto no Coliseu de Roma, no qual estava representado o céu estrelado, e Apolo dirigindo uma carruagem puxada por 8 cavalos? Ele ansiava para ver os curiosos panos de mesa forjados para Elegabalos, nos quais estavam mostradas todas as guloseimas e pratos que eram queridos num banquete. A mortalha de rei Chilperic, com suas 300 abelhas douradas. Os hobbies fantásticos que excitaram a indignação do bispo de Pontos e que estavam decoradas com leões, panteras, ursos, cães, florestas, rochas, caçadores. Tudo, na verdade, que um pintor podia copiar da natureza. E o casaco que Charles de Orleans havia vestido certa vez, em cujas mangas estavam bordados os versos de uma canção que começava com Madame, je suis tout joyeux. O acompanhamento musical das palavras tendo sido forjado em fios dourados, e cada nota, naquela época uma forma quadrada, formada com 4 pérolas. Ele leu sobre o quarto que foi preparado no palácio de Reims para o uso da rainha Joana da Borgonha, e que havia sido decorado com 321 papagaios, feitos em bordado, e brazonados com as armas do rei,
e 561 borboletas, cujas asas estavam similarmente ornamentadas com as armas da rainha, todas trabalhadas em ouro. Catarina de Médicis tinha uma cama matinal feita para ela de veludo negro, coberto de sóis e crescentes. E então, por um ano inteiro, ele buscou acumular os espécimes mais extraordinários de trabalho têxtil e bordado. Ele tinha uma paixão especial também por vestimentas eclesiásticas, como de fato ele tinha por tudo conectado ao serviço da igreja. Nos grandes baús de cedro que preenchiam a galeria oeste de sua casa, ele havia guardado muitos espécimes raros e belos do que de fato eram as vestes da noiva de Cristo, que deve vestir roxo, e joias linho fino, para que ela possa esconder o corpo pálido e macerado que está desgastado pelo sofrimento que ela busca e machucado pela dor auto-infligida. Ele tinha um lindo manto de seda carmesim e damasco. Nos místicos ofícios para os quais essas coisas haviam servido, havia algo que mexia com sua imaginação. Pois essas coisas e tudo o que ele colecionava em sua casa amável eram para ele meios de esquecimento, modos através dos quais ele podia escapar, por uma estação, do medo que para ele parecia às vezes ser quase grande demais para se suportar. Sobre as paredes do solitário quarto trancado, onde ele havia passado tanto de sua infância, ele havia pendurado, com suas próprias mãos, o terrível retrato, cujas características estavam sempre mudando e mostrando a verdadeira degradação de sua vida. Por semanas ele não ia ali. Esquecia da terrível coisa pintada e recuperava seu coração leve, sua alegria maravilhosa, seu apaixonado prazer pela mera existência. E então, subitamente, uma noite ele saía de casa, ia para lugares horríveis perto de Bluegate Fields e ficava lá, dia após dia, até que as pessoas quase o expulsavam e tinham de ser acalmadas por propinas monstruosas. Ao retornar, ele sentava-se em frente do retrato, às vezes odiando a ele e a si mesmo, mas cheio, por vezes, com aquele orgulho de se rebelar, que é metade do fascínio do pecado, e sorrindo com prazer secreto para a sombra deformada que tinha que suportar o fardo que deveria ter sido dele. Depois de alguns anos, ele não podia suportar ficar muito tempo fora da Inglaterra e desistiu da vila, que dividia em Trouville com Lord Henry, assim como a pequena casa branca murada em Argel, onde ele por mais de uma vez passou o inverno. Ele odiava ser separado do retrato, que era uma parte tão grande de sua vida. E ele também tinha medo de que durante sua ausência alguém poderia obter acesso à sala, apesar das travas e barras elaboradas que ele havia posto na porta. Ele estava deveras consciente de que isto não os diria nada. Era verdade que o retrato ainda preservava, debaixo de toda imundície e feiura do rosto, sua semelhança a ele mesmo. Mas o que eles poderiam saber a partir disso? Ele riria de qualquer um que tentasse lhe provocar. Não fora ele que havia pintado. Que lhe importava quão vil e cheio de vergonha o retrato parecesse? Mesmo que ele lhes contasse, acreditariam? E ainda assim, ele tinha medo. Às vezes, quando ele estava em seu casarão, em Nottinghamshire, entretendo os jovens cavalheiros que eram seus principais companheiros, e impressionando o condado pela luxúria e esplendor de seu modo de vida, ele subitamente abandonava seus convidados e corria de volta para a cidade, para ver se não haviam mexido na porta e se o retrato ainda estava lá. E se fosse roubado? O mero pensamento fazia com que ele gelasse de horror. Certamente o mundo saberia o seu segredo. Talvez o mundo já suspeitava. Pois, enquanto ele fascinava muitos, não eram poucos os que desconfiavam dele. Ele foi rejeitado num clube de West End, ao qual seu nascimento e posição social o permitia se tornar um membro. E numa ocasião em que ele foi levado por um amigo à sala de fumantes de Carlton, o Duque de Berwick e outros cavalheiros levantaram-se e saíram. Curiosas histórias começaram a rondar sobre ele depois de seu aniversário de 25 anos. Era dito que ele havia sido visto brigando com marinheiros estrangeiros nas partes distantes de Whitechapel e que ele frequentemente acompanhava com ladrões e batedores e conhecia os mistérios desses ofícios. Suas ausências extraordinárias se tornaram notórias e, quando ele reaparecia novamente na sociedade, homens que estavam ciumentos do estranho amor que ele inspirava nas mulheres sussurravam entre si nos cantos ou passavam por ele com uma careta
ou olhavam com olhos frios e buscantes, como se estivessem determinados a descobrir o seu segredo. Tais insolências e tentativas de desprezo ele, é claro, não havia percebido, e na opinião da maioria das pessoas, sua maneira francamente jovial, seu encantador sorriso de menino e a infinita graça daquela maravilhosa juventude, que nunca parecia tê-lo deixado, eram em si uma resposta suficiente às calúnias, pois assim eles a chamavam, que circulavam sobre ele. Foi comentado, entretanto, que aqueles que eram mais íntimos com ele aparentavam, de tempos em tempos, evitá-lo. De todos os seus amigos, ou supostos amigos, Lord Henry Wotton era o único que permaneceu leal a ele. As mulheres que o amaram descontroladamente e que em nome dele enfrentaram todas as censuras sociais e desafiaram as convenções, pareciam empalidecer com vergonha ou horror se Dorian Gray houvesse entrado na sala. Era dito que mesmo as pecaminosas criaturas que vagavam as ruas à noite o amaldiçoavam quando ele passava, vendo nele uma corrupção maior do que a deles e sabendo muito bem o horror de sua vida real. E ainda assim, esses escândalos sussurrados apenas davam a ele, nos olhos de muito, seu estranho e perigoso charme. Sua grande riqueza era um certo elemento de segurança. A sociedade, ao menos a sociedade civilizada, nunca está pronta para acreditar em algo que prejudique aqueles que são ricos e charmosos. Parece instintivamente que os modos são mais importantes do que as morais e que a maior respeitabilidade tem um menor valor do que a possessão de um bom chefe. E afinal, é um consolo muito pobre ser dito que o homem que serviu um jantar ruim ou um vinho pobre é irrepreensível em sua vida privada. Até as virtudes cardinais não podem espiar entre frias, como Lord Henry disse uma vez, numa discussão acerca do assunto. E há possivelmente muita coisa a ser dita sobre a vista dele, pois os cânones da boa sociedade são, ou deveriam ser, os mesmos cânones da arte. A forma é absolutamente essencial. Deveria ter a dignidade de uma cerimônia, bem como sua irrealidade, e deveria combinar o caráter sincero de uma peça romântica com a sagacidade e beleza que tornam essas peças charmosas. A insinceridade é uma coisa tão terrível assim? Penso que não. É meramente um método pelo qual multiplicamos nossas personalidades. Essa, de qualquer forma, era a opinião de Dorian Gray. Ele costumava pensar na rasa psicologia daqueles que percebem o ego no homem como uma coisa simples, permanente, sólida e de uma única essência. Para ele, o homem era um ser com uma miríade de vidas e uma miríade de sensações, uma criatura complexa e multiforme, que carregava dentro de si estranhos legados de pensamentos e paixões, e cuja própria carne estava manchada com as monstruosas doenças dos mortos. Ele amava passear pela fria e dolorosa galeria de sua casa no campo e observar os vários retratos daqueles cujo sangue fluía em suas veias. Lá estava Philip Herbert, descrito por Francis Osborne em suas Memórias nos Reinados da Rainha Elizabeth e Rei James, como alguém que era acariciado pela corte por sua linda face, que não ficou em sua companhia por muito tempo. Era a vida do jovem Herbert que ele, por vezes, levava? Havia algum estranho e venenoso germe, passado de corpo para corpo até que alcançasse o seu próprio? Era algum senso obscuro daquela graça arruinada que o fez proferir tão subitamente e quase sem causa aquela louca reza que mudou sua vida? Lá, num gibão dourado bordado de vermelho, numa túnica com joias e com golas e braceletes dourados, estava Sir Anthony Sherard, com sua armadura prata e prata em seus pés. Qual fora o legado desse homem? Teria o amante de Giovanna de Nápoles deixado para ele alguma herança de vergonha e pecado? Seriam suas próprias ações meramente os sonhos que o morto não ousou realizar? Aqui, da tela desvanecente, sorria Lady Elizabeth Devereux, em seu capuz de gaze, estojo perolado e mangas rosa cortadas. Uma flor estava em sua mão direita e à sua esquerda prendia uma gola esmaltada de rosas brancas e damasco. Numa mesa ao seu lado estava um mandolim e uma maçã. Haviam largas rosetas verdes sobre seus sapatinhos pontiagudos. Ele sabia de sua vida,
e das estranhas histórias que eram contadas sobre a morte daqueles aos quais ela garantia seus favores. Teria ele algo do temperamento dela dentro de si? Aqueles olhos ovais e de pálpebras pesadas pareciam olhar curiosamente para ele. E George Willoughby, com seu cabelo empoado e remendos fantásticos? Quão maligno ele parecia! A face era saturnina e morena, e os lábios sensuais pareciam retorcidos com desdém. Delicados babados de renda caíram sobre as magras mãos amarelas que estavam tão cheias de anéis. Ele havia sido um macarone no século XVIII e o amigo, em sua juventude, de Lord Ferrars. E o segundo Lord Sherd, o companheiro do príncipe regente em seus dias mais selvagens e uma das testemunhas no secreto casamento com Miss Fitzherbert. Quão orgulhoso e lindo ele era, com seus cabelos encaracolados, castanhos e pose insolente. Que paixões ele tinha legado? O mundo olhava para ele como um infame. Ele liderava orgias na casa de Carlton. A estrela da ordem da jarreteira brilhava em seu peito. Ao seu lado estava pendurado o retrato de sua esposa, uma pálida mulher de preto com lábios finos. Seu sangue também remexia dentro dele. Quão curioso tudo parecia. Mas ainda assim, se tinha ancestrais na literatura, assim como na própria raça, talvez mais perto em tipo e temperamento, muitos deles e certamente com uma influência do qual se era mais absolutamente consciente. Haviam tempos em que parecia a Dorian Gray que a história toda era apenas uma recordação de sua própria vida. Não como ele havia vivido em atos e circunstâncias, mas como a sua imaginação havia criado para ele, assim como em seu cérebro e em suas paixões. Ele sentiu que ele havia conhecido todas elas, aquelas figuras estranhas e terríveis que haviam passado pelo palco do mundo e cometido pecados tão impressionantes e males tão cheios de maravilhas. Parecia para ele que, de algum modo misterioso, suas vidas haviam sido a dele próprio. Raoul, o herói daquela perigosa novela que influenciou tanto sua vida, tinha ele próprio essa curiosa vaidade. No 4º capítulo do livro, ele nos conta como, coroado com louros, para que o trovão não o atingisse, ele se sentou como Tibério, no jardim de Capri, lendo os livros vergonhosos de elefantes, enquanto anões e pavões pavoneavam ao seu redor e o flautista zombava do oscilador do incensário, e como Calígula bebeu do filtre amoroso de Caesônia e vestiu o manto de Vênus à noite, e durante o dia uma falsa barba dourada e farreado com os jóqueis de camisa verde nos seus estábulos, e jantou numa manjedoura de marfim com um cavalo adornado de joias, e como Domício perambulou por um corredor cheio de espelhos de mármore, buscando com olhos abatidos a reflexão da adaga que terminaria seus dias, e cansado daquele ennui, daquele tédium vitae, que vem para aqueles a quem a vida não nega nada. E observou por uma clara esmeralda a desordem carmesim do circo. E então, numa maca de pérola e púrpura puxada por mulas calçadas de prata, foi carregado pela Rua das Romãs para uma casa de ouro, e ouviu os homens gritarem para Nero César enquanto ele passava. E como Elagabalus pintou seu rosto com cores e dobrou a roca entre as mulheres, e trouxe a lua de Cartago e deu ela em casamento místico ao sol. Repetidamente, Dorian costumava ler esse capítulo fantástico, e o capítulo seguinte, em que Raoul descrevia as curiosas tapeçarias que ele havia tecido, seguindo os desenhos de Gustave Moreau, e nas quais estavam retratadas as terríveis e belas formas daqueles a quem a luxúria e o sangue e o cansaço transformaram em monstruosos ou loucos. Ali estava Manfredo, rei de Apulia, que sempre se vestia em verde e era acompanhado apenas por cortesões e bufões. Filipo, duque de Milão, que matou a esposa e pintou os lábios dela com um veneno escarlate, para que seu amante culpado pudesse sugar a morte daquela coisa morta que ele amava. Pietro Barbi, o veneziano, conhecido como Paulo II, que buscou em vão assumir o título de Formoso, e cuja tiara, avaliada em 200.000 florins, fora comprada ao preço de um pecado terrível. Gian Maria Visconti, que usou cães para perseguir homens vivos e cujo corpo morto foi coberto de rosas por uma prostituta que o amava. O Borgia, em seu cavalo branco, com incesto e patricídio cavalgando ao seu lado, e seu manto manchado com o sangue de Peruto. Pietro Riario, o jovem cardeal arcebispo de Florença,
filho e lacaio de Sixtus IV, cuja beleza era igualada apenas pela sua devassidão, e que recebeu Leonora de Aragão num pavilhão de seda branca e carmesim, cheio de ninfas e centauros, e pintou um menino de ouro para que ele pudesse servi-la no banquete como Ganimedes ou Ilas. Ezilim, cuja melancolia podia ser curada apenas pelo espetáculo da morte, e que tinha uma paixão pelo sangue vermelho como outros homens tinham por vinho tinto, o filho do demônio, como o chamavam, e que havia trapaceado seu pai no jogo de dados quando apostara com ele a própria alma. Jean Baptista Cibo, que em zombaria tomou o nome de inocente, e em cujas veias tórpidas o sangue de 3 rapazes fora infundido por um doutor judeu. Sigismundo Malatesta, o amante de Isota, o senhor de Rimini, cuja efígie foi queimada em Roma como o inimigo de Deus e do homem, que estrangulou Policena com um guardanapo e que deu veneno a Ginevra d'Este numa taça de esmeralda, e em honra de uma paixão vergonhosa construiu uma igreja pagã para a adoração cristã. Charles VI, que tão selvagemente amou a esposa de seu irmão que um leproso o alertou da insanidade que estava se aproximando dele, e que só podia ser acalmado por cartas sarracenas, pintadas com imagens de amor e morte e loucura, e em seu colete aparado e boné de joias e cachos de acanto, Grifoneto Baglioni, que matou Astorre com sua esposa, e Simoneto com seu pajem, e cuja beleza era tanta que, quando ele estava morrendo na Piazza Amarela de Perúdia, aqueles que o odiavam não conseguiam não chorar. E Atalanta, que anteriormente o havia amaldiçoado, o abençoou. Havia um terrível fascínio em todos eles. Ele os via à noite, e eles perturbavam sua imaginação durante o dia. A Renascença conhecia estranhas maneiras de envenenar. Envenenar com um elmo e uma tocha acesa, uma luva rendada e um leque incrustado, um pomander dourado e uma corrente de âmbar. Dorian Gray havia sido envenenado por um livro. Haviam momentos em que ele via o mal simplesmente como um modo através do qual ele poderia realizar sua concepção do belo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.